Olá, pessoal do primeiro ano. Um videozinho curto só para complementar o conteúdo aí para prova P do segundo trimestre. Então, vamos reforçar alguns pontos principais desde o comecinho do ano para a gente fazer um fio condutor, mas eu reforço os pontos que são aqueles que você não pode deixar de saber para essa prova. Todo mundo lembra o que significa a palavra filo? Amigo, Sofia, sabedoria. Por que os gregos escolheram a palavra filo e não a palavra frater, que é irmão? Porque amigo você escolhe, irmão você não escolhe. Você ter uma relação de amizade com a sabedoria é uma relação de escolha, não de imposição. E a filosofia ela tem três grandes ramos. Na verdade, ela tem mais até. Mas esses três grandes ramos eu quero que você se lembre, tá bom? Epistemologia. Você tem que se lembrar que episteme é conhecimento. Epistemologia, o estudo do conhecimento. Se lembra a grande divergência, principalmente do assunto dessa prova? Se o conhecimento você tem principalmente pela razão pura, pelo mundo das ideias, ou se o conhecimento você tem pelo mundo da experiência. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Tá? E a divergência é se o conhecimento se dá por mundo das ideias ou pela experiência, ou se existe um meio termo. O segundo grande ramo da filosofia é o ramo da ética. E se a ética deve se basear numa ética universal e que não interessa o contexto, as leis são universais e se aplica a qualquer contexto. Deontologia, não precisa gravar esse nome para esta prova. Ou se a ética pode ter um contexto mais propício para cada situação. Uma ética mais utilitarista. E aí nós temos o ramo, a ética é o ramo da filosofia, né? Que estuda as relações humanas. Então, epistemologia, o estudo do conhecimento, ética, o estudo das relações humanas, estética, o estudo da manifestação e apreciação do belo. A grande divergência, não podemos dizer nem divergência, mas manifestações, é se a estética precisa ser. Então, a manifestação do belo precisa ser figurativa ou se ela pode ser abstrata. Então, arte concreta ou arte abstrata? Lembra que a gente também viu uma outra divergência? Se a arte tem que ser imitação, mimese, a imitação da realidade é a mimese. Ou se a arte tem que ser colocar para fora a revolta, a indignação, a catarse. Arte é mimese, arte é catarse, ou arte é uma mistura dos dois? Ok? É este slidezinho aqui tranquilo? Então, veja se está claro. Filo, uma relação de amigo com a sabedoria que é a Sofia. Epistemologia, o estudo do conhecimento. A grande divergência é se o conhecimento se dá pelo mundo das ideias ou pelo mundo da experiência, ou se é possível o meio termo dos dois. A ética é o estudo das relações humanas, se devem haver leis universais, deontologia, ou se deve haver uma contextualização, utilitarismo. Estética, se a estética deve ser baseada na mimese, na imitação da realidade, na imitação de cenas cotidianas,
ou se deve haver a catarse, a indignação, a revolta, ou se deve haver uma mistura das duas coisas na manifestação artística. Muito bem. Ainda no esquema de revisão, vocês lembram que o entendimento do contexto, é lógico que isso foi mais assunto da prova AD, mas só para a gente contextualizar, a humanidade tenta entender a sua realidade com a cosmogonia, a origem dos mitos, principalmente com o Homero, lá relata os mitos na Ilíada e na Odisseia. Isso não vai cair de novo, é só para vocês contextualizar. Aí os pré-socráticos tentam usar a natureza para explicar o cosmos, né? A cosmologia, uma lógica racional na natureza. Aí começa a haver a virada antroposófica, quando Sócrates coloca o ser humano junto da natureza. Tá? Muito bem. Caminhando mais um pouquinho, eu estou fora aqui do vídeo, deixa eu ver se eu entro. Entrei. O que eu preciso aqui que você entenda um pouquinho para você associar com os assuntos da prova? Os pré-socráticos que estão aqui, então, todo mundo lembra qual é o pré-socrático que dizia que a ar, que é a substância que forma tudo que existe, é a água? É só você lembrar o som que você faz quando toma água, o Tales. Existia um pré-socrático que dizia que a substância que forma tudo que existe são os números. É só você lembrar do teorema de Pitágoras. Existia um pré-socrático que você estuda até em química, né, que dizia que a substância que forma tudo que existe é o átomo. E existia esse pré-socrático aqui que nós não falamos muito, mas que dizia que a substância que forma tudo talvez seja um nada, que seria importante a gente não dar importância para os sentidos, porque o nada é o que permanece. O Parmênides, que já que o nada é o que vai permanecer, que o importante seriam as ideias. Ó, o dedinho dele nas ideias. Tá? Sabia que esse Parmênides ele vai servir de inspiração justamente para esse sujeito aqui, tá? Vai servir de inspiração justamente para o Platão, que é o defensor do mundo das ideias. Muito bem, então fica com isso daqui, esse pré-socrático, defensor da arqué como as ideias, vai servir de inspiração para este daqui, a valorização das ideias. Então, ó, depois dos mitos, vem esses sujeitos aqui, os caras que valorizam uma substância que existe na natureza, que formaria tudo o que existe. A arqué. O Sócrates, com a sua maiêutica, que fala, olha, esses caras não estão errados. A única coisa é que a gente precisa colocar o ser humano junto com a natureza. A antroposofia, né? E ele vai ser julgado, por isso é tomar o copo de veneno, por corromper a juventude ateniense, assunto da outra prova, e aceita tomar este copo veneno porque defende a democracia acima da sua própria vida. Isso comove muito o seu aluno, né? O Platão, que até escreve o mito da caverna. Todos lembram do mito da caverna, que está na obra A República, que diz que o mestre dele é o cara que conseguiu sair da caverna, mostrar a luz que existia lá fora para os caras que estavam presos e só viam as sombras, mas os caras que estavam presos na caverna não quiseram acreditar e mataram o sujeito que estava dentro da caverna, que tinha saído da caverna porque achavam que ele estava alucinando. E este sujeito aqui é o que vai defender que o mestre dele mostrou a luz do saber para quem vivia na ignorância
da escuridão e das ilusões da caverna, tá bom? Muito bem. Então, vamos vendo aí. Começaram com os mitos, a cosmogonia. Esses sujeitos usaram a natureza para explicar a realidade, a cosmologia. O Sócrates faz a virada antroposófica, a antroposofia. O aluno dele, chamado Platão, defende o mundo das ideias, inspirado até num cara chamado Parmênides, e é professor de um sujeito chamado Aristóteles. Mas está vendo a mãozinha do Aristóteles? O Aristóteles vai ter uma grande divergência com Platão. O Aristóteles, lógico, vai ter grande gratidão ao Platão, mas vai querer ter experiências sensoriais e vai falar, olha, eu agradeço o mundo, acho que o mundo das ideias é importante, mas as ideias que estão dentro da sua caixola surgiram por experiências sensoriais. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, enquanto Platão, lá do amor platônico, do amor ideal, o amor do mundo das ideias, ele diz que o verdadeiro conhecimento só é possível na razão, nas ideias puras, nas ideias inatas. Né? Então, racionalismo, idealismo e inatismo são o nome das ideias do Platão. O Aristóteles fala assim, não, o conhecimento verdadeiro vem da experiência, então, experimentalismo, empirismo, né? É aí que a gente encontra o conhecimento verdadeiro. E agora, hein? Vamos caminhar. Para Platão, o conhecimento verdadeiro só poderia ser obtido através da razão. Lembra no vídeo passado? Se você coloca um lápis dentro de um copo d'água, vai ter a refração. Segundo Platão, falou, olha, se você fosse basear nos sentidos, você vai ter a ideia errada de que o lápis está quebrado, então seus sentidos te enganam. Se você usar a razão, você vai chegar à conclusão de que existe a refração e você vai ter a ideia verdadeira. O Aristóteles não. Os seus sentidos vão te fazer levar ao raciocínio verdadeiro, mas é pelos sentidos que você conhece a realidade. Bom, o Aristóteles, ele diz que preferia a experimentação através dos objetos reais, porque os sentidos vão te fazer ter o contato com a realidade e isso vai te fazer pensar. Nossa, que complicado, né? Ele em nenhum momento desrespeita o que ele conhece com o mestre dele, fundador da academia, ele fundador do liceu. E aí ele tenta argumentar quais são os 4 motivos que ele acredita que primeiro a experiência é sensorial para depois ser printada como ideia. E aí as 4 causas para Aristóteles. Quais são as 4 causas para Aristóteles? Vamos ver? Então, ele diz que as coisas têm uma causa formal. Eu vou começar pela causa formal, lógico que não tem ordem, né? Mas a causa formal é as coisas terem um plano, tá? Então, para este pórtico aqui ter sido feito, existe um plano para ele ter sido feito. Então, se não tivesse um plano, ele não teria sido feito. Um molde, um plano, é a causa formal, uma forma, um molde, um plano. Aí precisou de areia, tijolo, cimento, madeira, a matéria-prima. É a causa material. Aí precisou de engenheiro, pedreiro, arquiteto, mão de obra. É a causa eficiente. E aí,
Só foi feito, só juntaram um plano, um molde, só juntaram a matéria-prima, só juntaram a mão de obra, porque tinha um objetivo para isso ser feito. Poder descansar, poder se proteger da chuva, das intempéries, porque tinha um objetivo, uma causa final para isso ser feito. Se não houvesse uma causa final, não fariam um plano, não pegariam a matéria-prima, não pegariam a mão de obra. Só pegaram tudo isso porque tinha uma causa final. E aí, deste modo, Aristóteles fala: tá vendo? As coisas só vão para o mundo das ideias porque existe algo no mundo da experiência que faz as coisas irem para o mundo das ideias. Independente de você concordar mais com Platão ou com Aristóteles, esse é um bom jeito de argumentar. E é lógico que entre um e o outro, lembra do nosso pensamento dialético que existe uma tese, uma antítese e sempre são possíveis alguns graus de síntese. Pessoal, acredito que com este vídeo você já melhorou bastante o seu nível de preparo para a avaliação P. Se você tentar responder o formulário que está a seguir deste vídeo, você já completa as suas dicas para a avaliação, tendo boa chance de ir bem na avaliação P. Até a próxima!